Nesse vídeo vamos conversar sobre os formulários em HTML. Então vou fechar aqui o Live Preview, Show Preview, fechar aqui o arquivo também tabela.html e vou clicar em Explorer. Vou clicar aqui então na opção New File e vou gerar aqui o arquivo formulário.html. Bem, formulário HTML, vou suspender aqui o Explorer, vamos utilizar a tecla de atalho, ponto de exclamação, pressiona a tecla Tab e vamos chamar aqui de formulário. Vamos habilitar aqui o Show Preview. Perfeito. Então vamos começar aqui os nossos trabalhos. H2, formulários em HTML e definir aqui um style, text align center. Beleza, vamos adicionar também o HR aqui também. Tranquilo. Nosso objetivo aqui é falar sobre formulário, mas principalmente o ponto mais importante aqui nesse caso está relacionado aqui aos aos campos de textos, aos inputs que a gente vai conversar aqui também, beleza? Então vamos lá adicionar o nosso formulário. Veja que quando gera o form ele já gera um action aqui. Eu vou colocar uma tralha aqui só para dizer que eu não quero que a ação desse formulário possa me levar a lugar nenhum, simplesmente dessa forma aqui. Perfeito? Então aqui no nosso form é importante que a gente tenha um texto e um campo específico ali nesse caso. Esse texto aí a gente utiliza a tag label. Então label, eu vou colocar aqui nome, por exemplo. E o for aqui a gente pode colocar o nome, fnome. Aí eu vou ter também o input, e aqui no input a grande sacada é aqui, pessoal, ó, no input type, quando está dessa forma, você pode apagar aqui, você pode pressionar a tecla Ctrl espaço, ele gera para você aqui diversas opções, tá bom? Então input button, checkbox, color, date, date time. Eu vou mostrar para vocês os principais. Primeiramente vamos trabalhar aqui com text, tá bom? Input type text. A gente pode colocar aqui o ID fname, fnome e o name fnome também, beleza? Então olha só, pessoal, quando eu digitar aqui, então nesse caso isso aqui é o nosso campo nome, tá? Então temos o label, temos o campo aqui também. Vamos fazer o outro aqui também, label. Eu vou colocar agora aqui e-mail. E aqui eu vou colocar f e-mail. E vou ter outro input. E agora aqui no input, pressionar a tecla Tab, ao invés de text eu vou colocar Ctrl espaço aqui, vamos procurar e-mail, tá aqui e-mail, né? Dessa forma aqui também, a gente coloca aqui o ID, f e-mail e o name f e-mail, beleza? Certo, deixa eu maximizar aqui, olha só, tá ficando dessa forma aqui, tá certo? Vamos abrir aqui o navegador aqui no Edge, que ele tem uma visibilidade melhor aqui nesse caso. Que aí a gente já vai praticando aqui, vendo como está sendo retornado aqui. Então, formulário, abrir com e Microsoft Edge. Tá certo? Então, estamos aqui. Olha só, eu vou começar a utilizar alguns atributos aqui bem legais agora. O seguinte, o primeiro atributo que eu quero dizer é o seguinte: eu quero que o primeiro campo é o nome, eu quero que o foco do cursor do mouse ele venha sobre esse primeiro campo. Então, nesse caso é o Auto Focus. Vou dar um Ctrl S, vamos ir aqui no navegador, atualizar. Olha só, o Auto Focus aqui ele veio no campo nome, beleza? Outro ponto interessante também, nesse caso aqui, se você não tiver o label, você pode deixar apenas o campo, mas você pode ter um atributo aqui no teu campo que ele vai te orientar para o que deve ser digitado ali naquele campo. E esse atributo é o placeholder. Então, vou colocar aqui, digite o seu nome, beleza? Mesma coisa a gente poderia ter aqui também, placeholder
digite seu e-mail, tá certo? Dessa forma aqui. Se atualizar aqui também, você vai ver isso aqui também na prática. Tranquilo, né, pessoal? Aí a gente tem o botão, né? O botão é o button, tag button. E aí a gente pode colocar aqui o valor, enviar, tá certo? Enviar. E aí está aqui o enviar, tá certo? Olha só um detalhe interessante, pessoal. Quando eu clico em enviar, o que foi que ele gerou aqui para mim? Ele gerou aqui os valores de preenchimento que eu defini ali do name. Você vai lembrar aqui, o name que eu defini aqui primeiro foi o fnome e femail. Aí ele pega esses valores e, como eu utilizei aqui o form e não defini o método, ele está pegando aqui o método como método get. E aí o que acontece? Ele joga esses valores aqui diretamente aonde? Na URL, tá bom? Se eu colocasse aqui, ó, 1, 2, 3 e 3, 2, 1, enviar. E aqui no caso ele retornou que o e-mail, né, precisa de um campo e-mail, né? Então precisa aqui do arroba, então arroba email.com. Vamos enviar e olha só, está aqui as informações fnome 123 e femail, está aqui o valor aqui corretamente. Agora você imagina se ao invés de e-mail fosse usuário e senha. Já parou para imaginar uma coisa dessa? Vamos até fazer uma simulação aqui também. Eu vou copiar aqui, vou copiar aqui esse formulário, vou gerar outro formulário aqui, dar um BR, só para mostrar para vocês. E agora eu vou ter aqui o usuário e vou ter a senha. Isso que eu já mostrei aqui, a questão do e-mail, agora eu vou mostrar para vocês a senha. Então, o usuário aqui é fusuário, e aqui eu vou chamar aqui de fusuário e fusuário também. E aqui por último digite o seu usuário. E por último senha, eu vou chamar aqui de fsenha. O ID e o nome fsenha e digite sua senha. Beleza? Vamos atualizar aqui agora, navegador. Temos outro formulário, né? Usuário e senha, digite seu usuário e sua senha. Digitar aqui o usuário, digitar aqui a senha, enviar. E aí veja que ele está aqui pegando aqui o e-mail ainda. Vamos verificar aqui. É porque aqui tá, o type tá e-mail ainda, né? Então olha só, eu vou mostrar aqui para vocês o text. Se botarmos o text, olha só o que acontece. Vamos focar aqui no usuário, né? Então, usuário R321, senha 123. Só que a senha está em texto em claro, né? Então, para evitar isso aí, geralmente o campo de senha a gente coloca então aqui no input type, a gente coloca o password, beleza? Ctrl S para salvar e vamos atualizar novamente. Usuário R321, senha 123. Beleza? Aí tem o ícone aqui para você ver. Se você não quiser ver, beleza. Clique em enviar e ainda assim, mesmo estando com password aqui, ele envia aqui nesse caso, tá bom? Então, o que nós aprendemos disso tudo, né? Quando estamos submetendo formulários, claro que não é o objetivo aqui mostrar como que submete, como que a gente recupera em uma outra linguagem, mas a lição que você deve aprender, principalmente quando você está trabalhando com o sistema de login, na submissão de formulário, é importante que você sempre defina o método POST, beleza? Olha só a diferença quando você trabalha com o método POST aqui. Eu defini o action aqui nesse caso, com a tralha, que não vai para lugar nenhum, mas só para você ver a diferença que vai ocorrer agora. Eu coloquei o método POST, sendo que antes estava o método GET, e vamos enviar novamente aqui a requisição. Vou colocar aqui alguma coisa, enviar, e aí simplesmente ele carrega, mas ele não gera mais as informações aqui, ó, como ele estava anteriormente. Quer ver? Vamos apagar aqui novamente, e aí veja que ele não gera mais as informações na URL, tá bom? Já pensou se acontecesse exatamente o contrário, né? Se você ao logar em qualquer site, você fizesse o login e os dados do teu login, quando você clicasse em quem sabe enviar ou entrar, abrir, eles fossem diretamente para a URL ali do navegador, isso aí seria uma brecha de segurança muito grande, não é verdade? Por isso, então, espero que você aprenda essa lição aí do método GET e método POST.
Mas beleza, pessoal, já vimos então aqui os campos, o input type text, input type e-mail, input type password, beleza? Eu quero mostrar para vocês agora um outro componente aqui muito utilizado também. Então vou criar aqui um outro formulário. O act vou deixar da forma como está aqui. Eu não vou mais alterar a questão do método, porque o objetivo foi apenas explicar um pouco para vocês sobre essa questão aí. E a gente não vai mais submeter formulário. Eu quero mostrar agora para vocês outros controles aqui que a gente tem também em formulário, que é chamado de input type radio. Você vai daqui a pouco entender o que isso significa. Vou colocar aqui HTML e name Fav language. E o valor vai ser HTML. Então tem o meu primeiro input, aí eu coloco aqui um label para ele também, seria aqui HTML e o nome HTML. Beleza? Dessa forma aqui então você tem um input, você tem um label. Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui para a gente ganhar tempo, vou copiar os dois primeiros comandos acima. Agora vai ser CSS e eu vou colocar aqui o CSS. Beleza? O bacana aqui, pessoal, que dentro do input, o name, a gente tem que colocar o mesmo name, o Fav language, para eles, tá bom? Porque o objetivo do Rádio Ubuntu é que você selecione uma única opção, tá certo? Aqui nesse caso é CSS. Então imagina que eu perguntasse aqui, escolha sua linguagem preferida. E aí vai ter lá HTML, CSS. E eu vou ter outras opções, a terceira opção aqui também, que eu vou colocar JavaScript. E alterar aqui também no label e no valor, JavaScript. Perfeito, pessoal? Então, o Rádio Ubuntu, ele tem essa funcionalidade, tá? Se você tiver que selecionar uma única opção, escolha o Rádio Ubuntu, aí nesse caso, seleciona uma única opção e você pode interagir com ele posteriormente aqui pelo próprio ID ou pelo seu próprio nome também, tá bom? Então, mais um outro exemplo aqui também de um componente que a gente encontra facilmente nos formulários. Olha só como é que ele ficaria aqui na prática. Certo, vamos abrir aqui novamente. Abrir com Microsoft Edge. E aí está aqui então o resultado. Perfeito? Então vamos adiante, nós temos aqui também o checkbox. Vou colocar aqui. Para você colocar esses componentes não precisa estar dentro do formulário, né? Eu vou até mesmo colocar aqui dentro, vou colocar sem o formulário aqui para você ver que não tem essa necessidade. Então input type e agora eu vou chamar aqui o checkbox. O checkbox, por sua vez, ele não necessita que você selecione uma única opção. Você pode selecionar mais de uma opção também. Então eu vou colocar aqui o ID, que seria veículo 1. Name, mesma coisa, veículo 1. E você pode colocar o value aqui de bike. Aí você coloca um label também. Faltou fechar aqui, né? Label. Vamos colocar aqui o veículo 1. Esses nomes aqui é só para a gente padronizar, né? O ID e o nome é se a gente quisesse depois via JavaScript recuperar esses valores aí. Tá bom? Eu coloco aqui apenas para padronização. E aí no label eu vou colocar aqui, eu tenho bicicleta. Eu vou também, a despeito do que eu fiz anteriormente, copiar mais uma vez, veículo 2, colocar aqui moto, veículo 2 eu tenho moto. E por último eu vou colocar aqui terceiro veículo 3, carro e veículo 3. E aí eu tenho carro. Dá o Ctrl S e aí está. A diferença é que agora eu posso selecionar múltiplas opções aqui também. Isso aí é o que diferencia então o checkbox do Rádio Ubuntu.
Perfeito? Checkbox ele vem então com essa caixinha aqui de checklist para você marcar. Tranquilo? Então temos mais um componente, checkbox. Um outro componente também que é muito utilizado é o componente select option. Então imagina o seguinte, eu vou colocar aqui um label, vou colocar aqui um BR, quebrar a linha. E aí eu vou dizer o seguinte, escolha um carro. Escolha um carro. Aqui eu posso colocar aqui F carro. E aí olha só, as opções aqui agora eu preciso definir o select e o option. Então vamos criar aqui o select, tag select, pressiona a tecla tab. O name vamos colocar aqui de carro. Carro. E beleza, aqui dentro do select então a gente tem as opções, os options. Então option, pressiona a tecla tab e aí você tem o value aqui, eu vou chamar aqui go. Escolha um carro, go. Aí eu vou ter um outro option. Vou colocar aqui HB20. HB20. Colocar aqui um outro Onix. E outro option aqui. Colocar aqui Creta, por exemplo. 4 carros aqui, beleza? Então quando você seleciona aqui, ó, veja que é bem parecido com o data list, mas como eu falei para você, o data list ele tem um apelo visual mais atrativo do que o select, né? Só que o select ele já é bem mais antigo, já está presente em versões antigas aí do HTML, tá bom? Então está aqui as opções Go, HB20, Onix e Creta. Mais um exemplo também que você pode incluir em formulários. E por último, né? Você pode ter visto aí diversos campos que a gente colocou aqui. Se você quiser colocar um campo com um texto bem grande, aí você pode utilizar o text area. Text area. Então você tem o name, pode colocar aqui history, name e id, history, calls 30, rows 10. E aí você pode colocar dessa forma aqui. Dá um Ctrl S e aí está aqui o teu text area. Você pode colocar um valor aqui também para ele, dessa forma aqui também, e ele pode também digitar também mais se ele quiser também, beleza? Dessa forma aqui então você tem o text area, você pode estar aumentando, diminuindo também. Aqui no site você tem mais informações aqui de como ele ficaria, tá certo? Claro que aí você faltou aqui a gente colocar os BRs, né, que ficava para dar quebra de linha específica. Aqui está, então, escreva uma história, né? Escreva a sua história, eu poderia colocar aqui o título também, tá certo, pessoal? Então assim a gente encerra aqui a aula aqui de formulário. A gente viu aqui algumas especificidades de um formulário, a ação dele, o método get, método post. Vimos aqui os campos de texto também. Sobre o input, tá, pessoal? Eu recomendo o seguinte, olha só, quando você coloca aqui input, olha só o tanto de opções que tem: input, datetime, e-mail, file. O file aqui geralmente para fazer o upload de arquivo. O hidden é para você deixar um atributo invisível. Você tem o input image para trabalhar com mês, com número. Então se você quiser apenas com número, informar apenas número e não letra. O rádio button, o search, submit, text, tá bom? Então tem várias opções aqui. Inserir apenas uma URL também, inserir apenas um texto, um telefone. Tem várias opções que você pode ter a partir de um input, tá certo? Espero que você tenha conseguido compreender aqui bem. Com isso nós finalizamos aqui formulários, finalizamos também a parte prática do curso. E no próximo vídeo a gente vai estar respondendo juntos a bateria de questão de concurso aqui para esse curso, que são aí em torno de 10 questões que foram cobradas sobre HTML, HTML5 no ano de 2022 e no ano de 2021.